Olá, bem-vindos ao Pinguim Sarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Hoje estou eu aqui, David Juan da Purificação, fotógrafo crítico de cinema e maior cadelinha da Rosa Salazar. Está aqui me acompanhando como visita super especial hoje o Diego, que é crítico de cinema, cineasta e youtuber. Fala um oi, Diego. Oi, gente, prazer estar aqui com esse pessoal que eu admiro tanto, que eu finalmente tive a chance de gravar. Também está me acompanhando o meu já parceiro de podcast, o Rogério, que é cartunista e estudante de animação. Opa, e aí pessoal, tudo bom? E é só para dar uma adenda aqui que eu também sou cadelinha da Rosa Salazar. E como uma visita super especial para o tema, de certo modo, do podcast, a gente está aqui com a Karine, que é desenhista, psicóloga e administradora da página no Instagram Psicologia Espiral. Olá, prazer. E hoje nós estamos reunidos para comentar sobre a minissérie, que a gente achou que era minissérie, mas acabei de tocar que na verdade vai ter uma segunda temporada, de Undone. E é isso, o programa começa logo depois da vinheta. Tô tão cansada da minha vida. Eu acordo todos os dias na mesma cama com a mesma pessoa. Tomo banho, escovo os dentes, me visto. É sempre o mesmo café da manhã e o mesmo caminho pro trabalho. Eu tenho 28 anos e tô com medo que a vida seja só isso. Às vezes, eu me pego no mercado olhando para 2 latas de feijão e pensando: será que esse é o melhor? Não, esse é o melhor. Aí eu me dou conta de que essa é a coisa mais chata que alguém já pensou. Quer dizer, caramba, que vida sem sentido. Pra quem não sabe, Undone é uma animação do Prime Video, com 8 episódios de 24 minutos cada. Ela foi lançada em 2019 e recentemente foi renovada por uma segunda temporada. A série é escrita pelo Rafael Bob Wiskes e pela Kate Proud, que já são conhecidos do BoJack Horseman, e ela é toda animada com o estilo de rotoscopia. Fala pra gente um pouco, Rogério, como é que é a rotoscopia? Bom, a palavra ela antecede do termo rotoscópio, né, que foi um aparelho desenvolvido para animadores redesenharem quadros que vêm de alguma referência real, né? Então, a grosso modo, assim, nos tempos atuais, seria como se você tivesse a gravação de um vídeo, né? Você sobreponha, né, numa camada acima e desenhasse, fizesse um contorno, né, uma espécie de tracing por cima da animação, isso do vídeo real, isso quadro a quadro, né? Essa técnica, ela foi uma das principais percursoras do procedimento de animação, né? E também foi muito influente também para o campo dos efeitos visuais, né? Ela foi desenvolvida por um animador chamado Max Fleischer, que dirigiu um longa uma das adaptações das Viagens de Gulliver, né, de 1939, e também tem uma animação muito famosa dele que foi feita em rotoscopia que chama Coco the Clown. E assim, né, a técnica ela tem várias controvérsias no meio, né, tem alguns animadores mais puristas que repudiam um pouco o uso dela, mas eu acho que quando bem utilizada ela rende obras muito interessantes, como a que a gente vai comentar aqui hoje. Ô Rogério, posso fazer uma pergunta? Claro. Esse Max Fleischer, ele é daquele estúdio Pressure, né? Isso, ele tem um irmão também que fez várias contribuições com ele. Fez as animações do Superman, da Batgirl do Popeye, né? Isso mesmo. Inclusive, hoje tava passando... Ai, pera aí, a gente tá durante a gravação já. Eu ia falar que tava passando hoje. É que eu ia falar que hoje passou uma série, um episódio do Popeye que ele dirigiu bem antigão na TV, mas não vem o caso falar no programa. Mas é ele mesmo, Diego. Pra quem não sabe, o filho de um deles, um dos irmãos, o Richard Fleischer, ele não era diretor de animação, mas ele é um diretor muito legal. Eu tô vendo um filme dele esses dias, assim. É um diretor que eu tô adorando, né? Que ele dirigiu muitos filmes dos anos 70, anos 60. Ele é um diretor bem de estudo, de gênero, mas que também passou por legal, pesados, assim. É um diretor de live action, diferente da família dele. Ele nunca trabalhou com animação, ele trabalhou muito com a foto. Então foi muito legal dele, chamado Os Novos Centuriões. É maravilhoso, assim, recomendo. Assim, filme especial. Nossa, assim. Que legal. Os novos o quê? Deixa eu anotar aqui. Novos Centuriões, assim, é um filme com George Scott e Faith Casey. Sim, é um filme policial. Nossa, que legal, né? 72, assim, foi maravilhoso, assim. Encontrei ele no YouTube, legendado, e ele tem filmes muito bons pra... ele passava por diversos gêneros. Ele dirigiu a versão do 2000 Léguas Submarinas pra Disney, assim, uma ótima versão. Aquele antigo, não? Caraca! Aquele antigo?
Nossa, que foda! Com Rick Douglas, com James Manson, com Peter Lorre também. E ele dirigiu alguns filmes de serial killer também, tipo O Homem que Odia pra Mulheres, que é o The Boss of Thunder. Ele é um diretor bem versátil, assim, eu gosto muito dele, assim, recomendo. Então, você falou dele. Nossa, demais! Aí eu lembrei. Meu, a gente podia até manter isso no programa, não sei se... Não, vai manter, com certeza. Como uma curiosidade super legal, não tava ligado nisso não. Legal, Pois mano. é. Eu descobri ele porque o William Friedkin é um dos meus diretores favoritos, né? Aí o William Friedkin cita ele como das inspirações. Ele até fez comentários de DVD pra ele, que eu acho que o Kurosawa também curte muito ele. Caramba. Aí eu fiquei sabendo, nossa, esse cara aí é interessante. Aí eu fui atrás do filme dele e realmente o cara mandava muito bem, assim. Puxou os gênios da família. Nossa. Legal. Agora, A gente já quer acrescentar mais alguma coisa na rotoscopia? A gente vai aproveitar esse trecho do Richard Fleischer. Falando agora com uma experiência pessoal, né? O meu TCC do CAV, ele foi feito em rotoscopia, né? Só que a rotoscopia, ela não precisa ser necessariamente seguido à risca, né? Você não precisa copiar exatamente o que está no desenho, né? Dependendo, você pode adaptar, né? No caso do curta, a gente mantinha a estrutura do corpo, né? Mas as roupas e o rosto a gente adaptava para a direção de arte do projeto, né? Então, ela não é uma coisa inferior a uma animação tradicional, né? Ela é uma técnica que, quando tem uma função assim para ser bem aplicada, ela pode ser tanto uma forma de amenizar o processo, né? Que às vezes é vista como alguma coisa inferior para os animadores mais puristas, né? Mas, assim, essa coisa de agilizar processos de animação é uma constante no meio, né? A gente tem a animação cutout, que também é uma forma de agilizar processo. A animação CGI também, de certa forma, ela também é uma forma de reduzir algumas etapas, né? Assim, no sentido de que fosse fazer uma animação braçal mesmo, quadro a quadro. Assim, não é uma técnica que veio para diminuir a técnica, pelo contrário, né? Foi uma forma de ajudar os animadores a amenizar algumas etapas que seriam muito mais difíceis ou impossíveis sem o uso da rotoscopia, né? E só para citar um exemplo rápido, né? A Disney, por exemplo, mesmo quando eles não usavam rotoscopia fria, né, usando a referência por cima, eles tinham aquelas modelos, né, que encenavam com os figurinos dos personagens, e eles iam desenhando as poses ao vivo, né, como se fosse uma espécie de modelo vivo. Então, é uma técnica que foi muito benéfica para a evolução da arte de animação como um todo, né. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar sobre isso. Eu não tenho, não. Eu conheço mais, você falou esse exemplo, eu lembro muito daquela foto da atriz que fez a Alice, né, que compara a foto do desenho com ela, né. Tem inclusive o vídeo dela fazendo os movimentos. Exatamente. É muito impressionante. Que é impressionante, verdade. Por atuação, né. Exatamente, esse exemplo que o Diego citou da Alice é um dos mais legais para ver. Tem no YouTube, eu acho, né. Sim. Porque é muito evidente, assim, como ficou legal no resultado final, né? Ah, com certeza. E eu lembro também do filme do Rick Raider, assim, por causa disso, né? O Don Bluth também, eu lembro que você fez um top dele esses dias, né? Sim. Ele é um que usa bastante também. Ah, é mesmo? Não sabia disso, olha só. Demais. É legal quando tem essas que são mais imperceptíveis, né? O Don Bluth é o do Anastasia? Isso, ele mesmo. Engraçado do Anastasia, eu sempre sentia, não sei porquê, mas o jeito que o personagem se movimentava. Eu acho que essa é porque o Anastasia tem muito cara de Disney, né? Sim. A Anastasia é uma como que fala? Uma embalagem Disney, né? Uma emulação Disney. É o famoso pesca Disney, né? Exatamente. Isso que você comentou, Rogério, sobre ter esse tipo de rotoscopia que preserva mais e preserva menos. Como você acha que é encaixado essa rotoscopia na série? Porque se você for parar para olhar bem, ele preserva muito as expressões da atriz, que é a protagonista, a Rosa Salazar. Eu acho que ele faz assim, ele preserva até que de forma bem extrema, né, a característica dos atores. Inclusive um detalhe que vale citar, né, porque assim, a gente tava, uma coisa que muita gente comenta do Andy Serkis, né, das atuações dele digitais, né,
do Gollum, do César. E a Rosa Salazar, curiosamente, ano passado interpretou 2 personagens atrás de uma maquiagem digital, né? Mas as 2, ela conseguiu, assim, mostrar todo o talento que ela tem como atriz, né? E eu acho que no caso do Andoni, ele consegue encontrar um meio termo, que, assim, ele é realista, mas essa linguagem mais surrealista... peraí, eu perdi um pouquinho o foco. Você perguntou como que era o uso na série, né? Eu perguntei o que você acha de como ela é na série, se ela preserva bem as expressões, porque eu acho que preservou muito bem, assim. Tipo, eu acho que acentua alguns músculos que ela usa. Tipo, sempre que um personagem faz uma cara revirando os olhos pro outro, é bem um pouco mais acentuado, assim. Mas ao mesmo tempo, nada que destoe muito do que uma pessoa faria, sabe? Não, com certeza. Eu vejo muito isso no Bob Underkick também, né? Vendo ele na série e já conhecendo já conhecendo ele de outros trabalhos, né? Ficou muito perceptível isso também. Mais do que fica da Rosa Salazar, que eu não conheço tanto, assim. Mas o Bob Underkick eu percebi muito isso. Eu tenho uma pergunta. Quando eles usaram esse efeito, eles estavam pensando já pra fazer sentido com a história, com o que eles estão querendo mostrar da patologia, ou não? É que eu acho que essa escolha da rotoscopia, ela casa muito bem com o tema da série, porque, querendo ou não, é muito sobre outras percepções da realidade. E a rotoscopia, apesar de, como ela é usada na série, ela manter as proporções reais, ela sempre dá uma ideia de inconstância no universo, sabe? Que é algo que o pai dela fala o tempo todo. Ele fala, tipo, o universo são como peças, sabe? As peças vão se montando, e é como a série representa como a alma enxerga o mundo. Porque o tempo todo, quando ela volta no tempo, as coisas meio que se dispersam e se remontam, vão e vêm em linhas. Não, concordo muito com você, David. Eu acho também que é muito sobre o universo estar em constante transformação dentro da vida dela, né? O olhar de mundo dela, o olhar familiar, a forma que ela convive, sabe? O presente, o passado, o tempo. Eles estão em constante construção, sabe? E reconstrução e desconstrução. Eu acho que a forma de animação, ela bate muito nisso. É exatamente o que você falou, porque ela dá um sentido, não sei se realista é a palavra certa, mas um sentido assim, mas ao mesmo tempo um sentido meio distorcido, sabe? Como se as coisas estivessem se distorcendo conforme o tempo e o espaço, sabe? Eu vejo muito isso. Essa descrição que você deu foi perfeita. A construção e a desconstrução, né? Ao mesmo tempo que você tem uma coisa mais pé no chão, né? Você tem esses elementos mais surreais. O formato tem tudo a ver, né? Com a proposta. Eu acho que... Eu não imagino essa série sendo feita com outra técnica de animação, né? Ou talvez até em live action. Talvez também, acho que não funcionaria bem. Por mais que tivesse, sei lá, um super orçamento, com efeitos visuais super refinados e tal. Eu acho que foi um caso muito pensado mesmo. Eu acho que destoaria um pouco, porque você teria cenas em live action e você cortaria para cenas mais lúdicas, assim. Eu não sei se talvez teria o mesmo grau de aceitação de quando você vê assim de primeira. Que por a rotoscopia emular a realidade, mas não ser a realidade, você fica um pouco distante. Sabe aquele filme Corra? Sim. Quando ele é hipnotizado e ele começa a ele fosse o universo. Uhum. Então aquela ele parte afunda, né? ela fica viajando no universo, lembrou aquilo, né? Mas só que a forma que foi mostrada por ter esse efeito foi totalmente diferente daquele que era mais real, né? Sim. Total, cara. Legal. Nossa, ótima comparação. We're broken people, and broken people break people. Então, gente, agora a gente vai comentar os episódios a partir de blocos. Aí eu separei em 3 blocos. O primeiro bloco a gente vai comentar os 3 primeiros episódios, comentários mais gerais da narrativa dos 3 primeiros, que são A Batida, o Hospital e o Blackjack Eletrônico. Aí no segundo bloco a gente comenta o Movendo a Chave, Sozinha, Orações e Visões. E no terceiro bloco a gente comenta os 2 últimos episódios, que são O Casamento e a Noite de Halloween. Ok. Perfeito. Nessa primeira trinca de episódios a gente conhece a Alma, a gente vê que a vida dela tá que a vida dela tá estagnada, ela tá presa na mesma rotina, ela não tem o que fazer, ela sofre um acidente, ela começa a ter outra percepção de mundo. O que vocês acham desse começo?
Então, eu acho que, pra mim, pelo menos, eu demoro um pouco pra entrar na série, porque, enfim, eu vi recentemente Fleabag e eu acho que a Alma, ela se encaixa bem nesse tipo de personagem que a gente tá vendo na televisão americana hoje em dia, que é essa anti-heroína feminina, sabe, assim, que essa mulher em autodestruição, sabe, assim, que tá meio perdida no lugar do mundo que ela está, sabe, isso me lembrou muito Fleabag, até a relação dela com a irmã, sabe, a dinâmica de manter com outra, o negócio de viagem no tempo, depois me lembrou Russian Doll também, que eu acho que tem um pouco disso, assim. Só que depois, assim, eu não sabia nada sobre a série, nada mesmo, assim. Então, eu fiquei desavisado, eu até achava que o principal da série era o Bob Dorothy. Eu não sabia nada, assim. E aí todo o lance do acidente, da rotina exaustiva dela, sabe? Da rotina perdida dela mesmo, assim. Dela acabar encontrando com o pai, e como a série faz esse encontro com o pai morto, afete ela e ele apresentando uma nova visão de mundo para ela, isso foi me pegando mais e mais, cada vez mais eu ficando cada vez mais e mais interessado na série. Então eu acho que a partir do momento que a série vai conseguir levar pro hospital, mostrando o namorado, a relação com a irmã, tudo isso, e te levando para esse encontro, eu acho que ela realmente consegue se fisgar, assim, pelo menos eu falo por mim. Eu acho que eu partilho também disso, porque a primeira vez que eu assisti, eu assisti 3 vezes, né? Essa última foi pro cast. Realmente gostou, né? O primeiro episódio eu lembro que eu tava muito assim, como eu também não sabia nada, né? Não tinha muita informação. Eu achei que ia ser alguma coisa meio assim, sobre crise dos 20 e poucos anos, sabe? Bem. Por causa dessa questão da rotina e tal. Mas aí, a partir do segundo, já começa a desenvolver essa ideia da viagem no tempo, né? Essa questão de psicanálise. Aí que eu acho que ela começa a ganhar corpo mesmo. Mas eu também acho o primeiro episódio, assim, já bem engajante, bem interessante. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu fui mais assim, sem saber o que a série ia falar. E eu acho engraçado porque a primeira cena também é a última cena. Só que quando a gente assiste a primeira cena, a gente pensa, nossa, uma pessoa cansada da rotina, que se estressou e não quer mais aquilo e tenta se suicidar. Uhum. E aí a gente vai vendo que o episódio ele vai construindo e mostrando o que levou ela a fazer aquilo, né? Que aquele pai, que na primeira cena representa uma coisa, já na última cena ele representa outra. E aí mostrou, né, como a briga com a irmã dela que levou ela, né, a, tipo, sei lá, ter um surto, ter aquela reação rápida e perigosa e cometer o acidente. Aí acho que foi ali naquele final que começou, né? É isso aí, é a construção que o episódio teve pra você diferenciar, às vezes, o que você pensa que levou uma coisa, mas o que realmente levou aquilo. Uhum. Eu acho que eu tive a experiência mais diferente, assim, de todo mundo, porque eu já tinha visto um teaserzinho um tempo atrás, quando eles divulgaram o primeiro teaser, que era justamente essa cena do carro batendo, e o pai dela meio que se desmaterializando e tal. E aí, tipo, eu escutava muito o pessoal falando, postando nos grupos de Legion no Facebook, nos grupos americanos de BoJack também, o pessoal falando, maratonei a série, um dia só, que você não consegue parar de ver e tal. E aí eu já fui esperando alguma coisa na linha do BoJack, assim, eu não, tipo assim, eu também não esperava tanto esse lado mais lúdico, mas eu esperava uma narrativa sobre uma pessoa frustrada ou quebrada, sabe? Eu não assisti BoJack, então eu fui completamente alheio mesmo, assim, pra conhecer. BoJack, assista o BoJack, por favor. Vou tentar ver a primeira temporada. Uhum. Eu vi a primeira temporada, eu acho, eu não gostei. Crime. Recomendo muito. A primeira temporada realmente é meio complicada mesmo, mas se você consegue passar por isso, vale a pena. Eu sei que é meio chato falar isso, porque você tem que ver uma temporada inteira pra série ficar boa, né? Você também ficar com cheio, né? Mas realmente BoJack, cara, pra mim acho que o David também é a melhor série que a Netflix já fez, assim, na minha visão. Assim. Com certeza. Seria o BoJack ou Master of None. Não que a concorrência seja muito difícil, né? Não, com certeza, sem dúvida nenhuma. Concordo totalmente com você. A melhor série que realmente me tocou bastante, assim, né? Mas eu entendo. Mas eu acho que as duas, eu acho que mesmo que elas compartilhem, o David acho que vai concordar comigo, mesmo que as duas séries compartilhem dessa coisa
de traumas, de depressão, de personagens solitários, sabe, de conflitos familiares, dessa coisa da vida mundana, cotidiana, na atualidade, nos anos 2010 ou 2020, enfim. E esse vazio existencial, acho que os tons que elas chegam nisso são tons muito diferentes, sabe? Até a forma que elas falam disso. Eu vejo uma diferença de tom muito grande, assim. Não sei se o David concorda. Assim. Sim, eu concordo. Eu acho que o BoJack ele sempre acaba, até por conta do protagonista ser um pouco mais melancólico, né, e menos enérgico. Eu acho que ele sempre acaba caindo para um tom mais de melancolia. Você tem um olhar mais trágico, talvez, do que o que você tem com a alma. Enquanto da alma, por ela ser mais enérgica, e mais ativa e até um pouco menos tóxica também. Acho que o tom que você o tom lúdico menos. Da série, né, no caso. Isso que eu ia comentar, assim como a técnica eu acho que foi pensada, né, eu acho que a escalação da Rosa foi um negócio muito pensado também, porque assim, ao mesmo tempo que eu vejo que ela tá atuando muito bem na série, né, porque ela é muito expressiva, ela tem uma presença muito bacana. O zoião. O zoião, uma personalidade forte e tudo, eu sinto que a atriz na vida real tem muito do que a alma na série. Ainda mais seguindo ela no Instagram, assim, ela é uma... Tipo, se você olha os stories dela, tem bastante post, assim, militante e tal, é umas coisas bem... Assim, do que reflete na personalidade da personagem alma, né? E também porque tem uma questão racial envolvida, né? Sobre os latinos, e eu acho que é um subtexto legal também, que eu acho que, não sei, não assisti o BoJack pra confirmar, mas eu acho que no Andor deve ser um diferencial. Não, com certeza. O BoJack tem muita crítica social, né? Muita. Eu acho que no BoJack eles são mais diretos em termos de paródia, e no Andone é mais... Tipo assim, no BoJack às vezes tem situações de piada que são construídas para parodiar uma situação, entendeu? No Andone são mais comentários da alma, que ela repara sobre a realidade. Tipo, tem uma cena nos episódios mais pra frente que ela tá vendo os soldados confederados comemorando. Comemorando o quê? Que eles vieram aqui, mataram nossos ancestrais e agora tomaram a terra? Que legal. We're broken people, and broken people break people. A Undama, ela trabalha muito com a questão da normalização, sabe? Da cultura indígena, dos personagens latinos, sabe? Disso ser muito normalizado, sabe? Desse respeito à cultura indígena, o que ela representa, a história dela, e eu acho isso exato, isso é representado de uma forma muito sutil, sabe? E diferente, sei lá, de BoJack, que como você fala, é uma sátira crítica, que os comentários críticos dela vão ficando mais evidentes. Aqui, toda a questão do relacionamento da alma, de como ela vê o mundo e tal, você vai percebendo muito aos poucos, eu achei, vendo. Eu só ia complementar que vocês falaram da ser uma personagem menos tóxica, como se fosse no BoJack, né? Mas eu acho que, quer dizer, aí já acho que é uma questão mais subjetiva, né? Mas, assim, mesmo ela começando com um comportamento, assim, um pouco mais arrogante, né? Aquela coisa mais, assim, porque no começo você não sabe muito bem qual é o passado dela e tudo, né? Mas eu tive empatia por ela logo desde o começo, assim, sabe? E conforme foi tendo o desenvolvimento, que eu fui gostando mais ainda da personagem. Sim, eu concordo. Isso que você comentou sobre a normalização da cultura indígena e tal, tem uma piada que eu acho genial, assim, que eu reparei revendo, que, tipo assim, no começo, a mãe dela chama ela pra ir pra igreja católica, né, o judaico-cristã, e ela fala, não, porque esse padre passou uns tempos com o índio, mas passou um tempo roubando deles ou tentando evangelizar eles? Aí a mãe dele fala, não, só estudando. E a Alma, ela admira muito o pai dela. Só que quando ela chega no final, é meio que isso que o pai dela faz, que o pai dela literalmente rouba a relíquia dos templos indígenas e fala, não, é que eles não sabiam como usar. Total. Não, e esse negócio de admirar, pra mim a série é muito sobre esse negócio do imaginário se confrontando com a realidade mesmo. O pai dela, pra mim, é a fonte de tudo isso, né? Pra essa coisa de você idealizar uma memória, uma imagem construída e descobrir a realidade falha humana desse imaginário, né? Eu acho que assim como aconteceu em BoJack, a série também acaba falando muito sobre masculinidade, paternidade, as falhas disso pelo pai, eu acho. Eu vejo muito disso. Muito. Uhum. É que não vem ao caso falar agora porque é mais pra frente, né? Mas a cena que ela começa a desvendar mesmo o que aconteceu de verdade chega até a ser bem triste, né? Nossa, sim. Nossa, sim.
Aliás, tipo, só um adendo que, tipo, aqui, tipo, a série é escrita pelos roteiristas do BoJack, que é o Raphael Bob Wiskett e a Kate Prude, e coincidentemente, o episódio que mais aclamado que a Kate Prude escreveu, ele é um episódio que fala exatamente sobre o tema de Undone, que é aquele, não sei se vocês se lembram, é o 10º episódio da 4ª temporada. Você vê o mundo pelo ponto de vista da mãe dele, que tem... Ah, incrível. Sim, a mãe dele tem um problema. Eu não lembro, não posso falar, não lembro de cabeça se é esquizofrenia, mas ela também tem esse problema psicológico. Tem Alzheimer. Isso, ela tem Alzheimer. E aí, tipo, tem isso também que a série acaba abordando de uma outra percepção da realidade. Ela volta pra uma infância abusiva e tal, Sim. Aliás, eu acho que é uma recorrente deles, né? Tipo, de como os pais merda acabam... Pais afetam o psicológico do filho, né? Muito isso, né? Muito isso, né? De como essa semente tóxica vai por gerações e gerações. Eles gostam muito desse assunto, realmente. Uma coisa bem hereditária, né? Porque a mãe do pai tinha o problema, o pai tinha muito bom e depois... esse episódio. Exatamente. Isso acaba se refletindo até na insegurança que eles têm, né? A Alma fala pra irmã dela, não, você não pode ser feliz porque nós somos pessoas ferradas, se a gente for feliz com outras pessoas, a gente vai ferrar a vida dela. Pô, isso inclusive me lembra, vocês são mais especialistas de animação, não sei se vocês conhecem uma série de animação do Adult Swim, que falava disso, que eu acho muito parecido com o BoJack, assim, que assim, ninguém conhece, que é aquela Moral Orwell, já ouviu falar dela, assim? Eu não. Qual? É uma série de stop motion, de massinha, que fala de um jovem tá dentro de uma família abusiva. E é um jovem cristão, sabe, que numa cidade pequena, e ele acredita em Deus, tal, e ele tá dentro de uma família abusiva, e ele tenta conviver com essa família abusiva, tal. É uma dramédia, tal. E... Caramba, esse eu não peguei, não. É muito... Nossa, é a primeira vez que eu escuto falar também. Não, ninguém conhece isso, eu descobri porque alguém me recomendou, alguém me recomendou, eu fui atrás de ver, e é bem interessante, assim. Nossa, tô vendo aqui umas imagens, já super me interessam, eu já vou guardar aqui também pra pegar depois, assim que terminar o cast. Você vê todas essas animações desse período um pouco, que chamam de novela de ouro da animação, é muito inspirado nela, eu vejo algumas inspirações, sabe, de tratar de temas pesados, o tom e tal, é bem... Eu acho que o BoJack e o trabalho do Bob e da Kate bebem muito nesse tipo de fonte, assim. Tem até um episódio escrito, já que o Charlie Kaufman tá no hype, isso pode ser animador ou desanimador pra depender da pessoa, mas ele pega um episódio pra série, inclusive, assim. Massa. É bacana. É stop motion, né? Já tá o link ali com a Anomalisa. Anomalisa, é verdade. A Anomalisa também fala muito desses temas, né? De solidão e tal, de depressão, são temas dele mesmo, né? Uhum. E nem é um filme que eu gosto, inclusive, mas é interessante de você pensar. Não, já salvei aqui, interessa muito essa série. Também, vou anotar aqui na lista pra ver. Nossa, olha só, o Estrela Burns está no elenco do Community. Alguém tem mais alguma coisa pra... Opa, pode falar. Não, você vai falar se a Karine não quer falar alguma coisa também dessas questões? É que vocês falaram bastante coisas, né? Aí eu fico anotando aqui, aí eu lembrar depois de comentar, né? Que vocês falaram em relação a pais ruins, né? Aí eu fiquei lembrando daquela cena que ela fica bem preocupada, que o pai dela deixa ela lá, né? Que é a cena final lá do Halloween. E vai fazer a pesquisa, né? Aí, tipo, isso virou um trauma pra ela, que ela fica sempre relembrando. Mas será que foi, tipo, uma irresponsabilidade dele ou ele era realmente esquizofrênico e aquilo ali era parte da patologia, sabe? Não foi exatamente por deixar ela lá, por ser um pai irresponsável, um pai que queria, né? Enfim, entenderam. Então, eu não sei se vocês querem aproveitar que entrou no assunto agora, ou, tipo, entrar depois, mas ou deixar pro final, mas discutir sobre se é patologia, se o que a alma tem é patologia, ou se é realmente uma coisa mística. Pra mim, tanto faz. Sabe? Aproveitando que entrou no assunto, e aí, Karine? Você que é a nossa psicóloga. Então, eu fiquei, quando acabou... Na verdade, durante a série toda eu fiquei pensando patologia ou ficção, patologia ou ficção.
Porque tinha coisas que aconteciam que eu ficava assim, não, isso aqui é ficção, porque não tinha como ela acessar. Por exemplo, aquela parte que ela vai buscar informação sobre o pai dela, né, no laboratório, e ela pergunta pra segurança, a recepcionista. Aí ela pega e fala, você perdeu alguém, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, não tinha como ela ter acesso a essas informações por conta da doença. Sim, porque realmente ela viajou ali, né, ela tem esse poder e tal. Só que não, eu fiquei pensando, né, ela pode ter inventado aquilo, ou ter falado de uma maneira que veio à mente dela. Que ela fala que ela viaja, né? Uhum. Que é curioso porque o namorado... porque assim, essa cena, o monitor fica o tempo todo em evidência com os slides das fotos passando, né? A sensação que eu tive é que ela meio que deu uma improvisada ali mesmo pra tentar convencer a funcionária, né? Mas o namorado dela pergunta na sequência, né? Você deduziu isso tudo só pelo monitor? E ela nega, né? Então, é até interessante, porque, tipo, nos primeiros 4 episódios, e acho que até o 5º, a gente acompanha sempre o ponto de vista da alma. Então, a alma vai aprendendo a voltar no tempo, e a gente vê o tempo sendo remontado. Você tem muitas transições e muitas elipses de tempo, ela vai e volta, as imagens se distorcem, se reconstroem. Só que o 6º episódio, que é esse que a Karine está comentando, o ponto de vista dele é dos personagens externos à alma. Então você não tem essa montagem, essas cenas mais estilizadas, e aí você vê, esse episódio você fica mais em dúvida ainda, porque quando você vê do ponto de vista de outras pessoas, ela tá só olhando pro nada, entendeu? Tem uma outra cena também, que é aquela que ela viaja no tempo e vê o pai dela pequeno com a mãe dele, sabe? Só que aí eu tava revendo hoje o primeiro episódio, e na foto mostra aquela cena dos 3 pequenos e a mãe, e foi tipo, como se ela tivesse relembrado, criado a cena a partir daquela imagem que ela viu. Entendeu? Não seria uma viagem de verdade. Nesses primeiros episódios, você tem o tempo todo essa noção dela indo e voltando no tempo. E ela meio que perde a noção do tempo em que ela está inserida, né? A montagem geralmente faz uma transição visual, que a câmera se aproxima dela e quando se afasta ela está num lugar diferente. Exato. Certo? Só que nesse episódio que ela tá com o namorado, que é o 6º, no caso, e você vê as coisas do ponto de vista dele, ela simplesmente esquece que ela acabou de falar com o cara. Aliás, já introduzindo aqui a segunda parte da série, depois do 2º, 3º episódio, a partir do 4º, a alma descobre que o que ela tem, na verdade, o pai dela, que ela tá vendo, ela explica que, na verdade, ela tem habilidade de alterar o tempo, e aí ela decide investigar porque a imagem que ela tem do pai dela, o contato que ela tem com o pai dela, que aparece na cabeça dela, diz que, na verdade, ele foi assassinado. Uhum. E aí, o que vocês acham dessa segunda metade, assim? Que eu ia falar assim, a primeira vez que eu assisti a série, né, eu tive uma interpretação muito literal das coisas, tipo, eu tava levando muito ao pé da letra, né, até porque eu não conhecia nada, né, tava conhecendo a obra pela primeira vez. Aí, nessa última assistida, eu não sei se é porque eu tô mais sensível, não sei, mas eu tentei, como eu já conhecia, né, eu tentei dar muito mais prioridade pros elementos narrativos e pela parte mais metafórica mesmo, assim, né. E a sensação que eu tive é que desde o começo, assim, é muito evidente que é sobre esse processo de uma doença que está se agravando, né? Então, tudo que tem, assim, de psicodélico, de lúdico, eu só levei mesmo como uma forma que eles escolheram, uma opção estética para representar a mentalidade dela. Mas peraí, você vai não perder o raciocínio. A gente tinha entrado nisso por quê mesmo? Por causa do lance dela investigar o assassinato do pai. Ah, verdade. Então, eu acho que essas memórias que ela tem dele, né? Porque tem toda a ligação da mãe dela nunca ter revelado o que aconteceu de fato com ele, né? E ter aqueles documentos no porão, as fotos que tem em casa, né? Inclusive o que a Karine citou da foto da avó, achei muito legal, um detalhe que eu não tinha percebido. E aí essa parte da trama investigativa em si, né, eu acho que realmente, assim, numa primeira instância, ela é mais para disfarçar um pouco esses outros elementos, né, mas eu acho que no fundo sempre foi o processo da doença se agravando, né. Uhum.
Porque, assim, isso que vocês falaram quando começa a vir do ponto de vista de outros personagens, né? É um detalhe que eu acho muito legal, porque, assim, é muito bem escrito, né? Como eles conseguem desenvolver bem os personagens secundários também, né? Embora tudo esteja ali voltado na alma, quando você começa a dar mais atenção pro ponto de vista deles, assim, né? Principalmente quando ela revela pro namorado, né? O que ela tá passando. É muito interessante ver os efeitos disso na série narrativamente, né? Não, com certeza. Não, eu acho que a série realmente faz a animação, sempre você até pode melhor do que eu, mas o que você falou, a animação, toda a parte visual, como ele é construído, tá sempre dentro da construção psicológica e narrativa daqueles personagens, né? Ela caminha totalmente junto com ela, né? A forma que ela se estabelece, acho que isso também é mérito do diretor da série, né? Que é um nome muito difícil, não sei se falar o nome dele, assim. Que é Zico Hunting, alguma coisa assim o nome dele, assim. Mas é muito bom nesse sentido. Uma cena que eu acho muito legal, por exemplo, é quando ela tá no hospital, né? E do nada ela se vê naquele campo super bonito, né? Com água, com verde e tal. E eu não tenho certeza se é um cartão postal que ela recebe ou um desenho de uma criança. É o desenho de uma criança. É o desenho da criança, né? Que é aquela ambientação que ela se vê ali, só que ela tá dentro do hospital naquela hora, né? Total. Fazendo até um paralelo com Community, né? Tem aquele episódio em stop motion de Natal. Sim, ótimo. Ele é toda uma sessão de terapia, né, pro Abbott, só que é interessante porque os diálogos, eles são totalmente... Assim, se você fechar os olhos, você só tá vendo realmente uma mesa redonda de terapia, né? Mas quando você olha a animação, eles vão tão além, assim, na hora de interpretar o áudio, né? E nessa última assistida do Andoni, eu vi mais por isso, assim, se eu fechasse os olhos, eu ia ver só realmente o processo de uma doença em estado de agravamento, né? Até porque ela não quer se tratar, né? Num dado momento, chega até a virar uma coisa meio perigosa tanto para ela quanto para quem tá em volta, né? E então essa perspectiva, assim, é menos literal e mais... Tipo, do que a forma que se propôs de interpretar o que ela tava passando, eu achei muito rico, assim, achei uma revisita muito mais legal do que a primeira vez que eu já tinha adorado. É engraçado que tem duas coisas que sua fala me lembra, assim, porque eu acho que pra mim, o auge desse momento, assim, pra mim, na minha visão, é como a série interpreta os movimentos dela no final do episódio do baile, sabe? De como a série vai... Do baile não, do baile de casamento lá da irmã, sabe? Do que acontece no casamento da irmã, sabe? De como a série vai vendo essa dança dentro do psicológico dela. E pra mim, na minha visão, a série, assim, eu vi a série com uma surpresa, realmente, assim. Então depois que o pai aparece, eu já achava que ia ser uma coisa, então eu acho que vai ser uma série mais psicológica, analisando as memórias dela sobre o pai. Até porque eu acho que talvez tivesse um pouco influenciado por como eu acho que BoJack se comportava, que BoJack tem muito isso, né? Até que o penúltimo episódio de BoJack é muito isso, né? Essa construção da mente indo além da pessoa, né? De como a mente se comporta dentro do interior da pessoa, sabe? Aí eu pensei, nossa, vai ser isso. E aí depois eu achei que ia ir pra uma trama mais de científico de mistério, sabe? Assim, de descobrir o que aconteceu com o pai, sabe? De como a filha foi afetada e tal. E aí, como você falou, eu fui percebendo que a série usa isso para desenvolver muito o lugar que aquela personagem está colocada na sociedade e o estado mental que ela enfrenta, sabe? Que acaba ficando impressionada que a série não cai nenhum tipo de romantização, sabe? Isso eu gostei muito da série, que ela não cai nenhum tipo de romantização. A personagem não vira um arquétipo só, sabe? Os personagens são muito carne e osso, até o papo que a gente tá falando dos pais, filhos da puta que fodem os filhos, o pai dela é um personagem muito complexo, né? Você vai entendendo a complexidade dele, né? A própria irmã também, né? Isso, muito. Um diálogo, isso que você falou agora me lembrou de uma frase muito bonita, inclusive, que ela fala pra irmã no episódio do casamento, né? Ela fala, é verdade, a gente tá fadado a ser uma
uma dupla de irmãs com um pai morto e uma família problemática, né? Ela fala, mas você é perfeita exatamente por causa das suas imperfeições, né? E isso é o que te torna humano, e o fato de você ser humano te torna uma pessoa perfeita, né? Eu já acho um momento muito bonito, assim. E podia ser isso, né? Podia ser só mais uma história de uma protagonista problemática, com uma família problemática, um grande segredo e tal. Eu acho que a série acaba aprofundando esses conceitos fantásticos e fantasia pra reforçar a psicologia que a série tem, muito forte, assim. We're broken people, and broken people break people. Você comentou que a série não cai pra romantização, e é engraçado que no começo, na primeira vez que a gente tende a acreditar que é uma coisa mais fantástica, até pelos paralelos que eles fazem. Tem muito aquele negócio da caverna, do Platão. Tem. Tem várias... Ela vai com a menina pra dentro da caverna, ela vai com a menina pra debaixo das cobertas fingindo que é uma caverna. Quando ela vai falar com a aluna dela, ela fala sobre a tribo de indígena que passa a vida inteira na caverna, só ouvindo como é o mundo lá fora, pra quando a pessoa sai, ela aprender a apreciar melhor o mundo e tal. Quando esse começo é um pouco do que se constrói, porque ela tá deitada, né, depois do acidente, e eles tratam o tempo todo ela como se ela estivesse dormindo mesmo, num estado em que ela vai acordar. Tanto que uma fala no final do segundo episódio é isso, você pode acordar agora. E aí é quando a trama começa, no caso. Exatamente. E você, Karine, você tem alguma coisa para comentar dessa segunda metade dos episódios de 4 a 6? Eu tava lembrando da cena que ela se joga no espelho, foi uma cena também, o olhar do outro, que meio que eu acho que a cena acabou, o episódio acabou ali, quando ela se joga, e no outro começa ela, né, toda machucada, né, que aí você fica também naquela. Ela foi pra outro lugar ou ela... E foi ali que, tipo, deu aquele... viu o que realmente... Ali meio que quebrou, do jeito que ela se quebrou no espelho, o espelho caiu no chão, meio que quebrou aquela coisa de... É uma ficção, vendo o que aconteceu de verdade aqui com ela. E é legal esse contraste que a série passa a ter, né? Tipo, eu gosto muito como nessa leva final da série, a questão do problema que a alma tem psicológico vai dominando, né? Tipo, entre esse contraste entre o lúdico e o aspecto psicológico. E é engraçado que, se você for reparar, as alucinações do pai dela são muito pra deixar claro que é um problema psicológico, porque tá o tempo todo incentivando ela a ignorar os outros, a se centrar mais em si mesmo. O pai dela chega um momento em que ele fala pra ela, ninguém tem controle de nada, sabe? As pessoas tomam um calmante, então, tipo, ele tá normalizando esse estado que ela tá, no caso. Isso eu tive nessa última visita, né? Será que a série meio que também não tenta trazer essa mensagem de se cuidar, né? Porque a alma, ela tá o tempo todo tentando recusar os remédios e tal, né? Se talvez não tenha um pouco dessa ideia de, poxa, você não se sente envergonhado, né, de você buscar ajuda, né, principalmente quando se trata de problema psicológico. Eu acho que quis mostrar que, como pra ela, o remédio não faz sentido, sabe? O remédio seria você querer controlar alguma coisa que vocês não conseguem ver, mas eu tô vendo. Então seria mais ou menos, tipo, pra ela não faz sentido porque aquelas alucinações, aquelas visões é o que é real pra ela, né, e não o que eles estão vendo. É o que eu acho, assim, que eu vi, assim, né? Mas isso que você falou também é super válido, porque como é importante o remédio, né? De ter o autocuidado. E as pessoas têm um preconceito, né, em relação ao remédio. Eu mesmo tinha. Achava que é domar a pessoa, né? Mas não. Ele se faz muito útil, né? Ele ajuda a pessoa com aquilo que tá... Eu vejo muito esse subtexto psicológico na série, né? Eu consigo ver de você procurar ajuda, de você lidar com seus problemas, de você encarar os seus problemas, sabe? Acho que a série é muito sobre isso, sobre a alma encarando os problemas dela, né? Que ela tava vivendo uma rotina de vida e que os problemas dela, ela não leva pra eles eram só mais uma coisa, sabe? Uma coisa que ela não queria olhar. Então quando ela começa a olhar os problemas dela, olhar pro passado dela, olhar pro pai dela, olhar essa visão vindo pra ela, assim, acarreta todo um conceito. Eu acho que ela precisa se cuidar mesmo, sabe? Eu acho que a série fala muito disso. Eu não quero de novo falar que me lembra BoJack, mas o BoJack tem muito isso, né? De você procurar ajuda psicológica, sabe? Como é importante você encarar os seus problemas,
Como é importante você enfrentar isso de ajuda, você ter um tratamento, sabe? Eu acho que o BoJack tem tudo isso, acho que é um tema recorrente dos dois, muito recorrente esse tema, assim, de ajuda psicológica e de como o nosso estado mental está afetado no mundo moderno, no mundo de agora, sabe? Assim, no mundo de 2010, da década de 2010, da década de 2020, no mundo de internet, de tudo, sabe? De como seria a mente humana está nesse mundo presente. Eu também acho bacana como a série coloca que o que acaba rolando, que é o que desincentiva a alma, é a constante invasão do espaço pessoal que ela tá sempre sofrendo. Tipo, a relação da mãe dela e as relações com as outras pessoas. Tipo, pô, chega um ponto da série em que o namorado dela se aproveita que ela tá com amnésia, tipo, altera tudo da casa dela e continua com ela, né? Sim. Inclusive, esse momento eu acho um dos melhores momentos da série, quando ela descobre isso. Eu gosto muito desse momento. É que eu adoro esse momento mesmo, porque ela explode com ele, né? Porque ela descobre que ele ficou usando ela. Ela até fala, você se aproveitou, que eu não sabia, tipo, pra continuar ficando comigo e fazendo sexo comigo. Aí ele, então eu deveria não fazer sexo com você? E aí depois ela, tipo, se isola e aí ela pensa do ponto de vista dele. Ela repara que eles são muito parecidos e ela percebe que ela estava sendo um pouco egoísta, que ela estava se preocupando demais com o espaço dela e não respeitando o espaço que ela tinha com o namorado, né? Que é uma pessoa que é um negócio mais sério e tal. Você falou essa invasão de mundo, e aí eu tava aqui vendo minhas anotações e eu achei uma coisa bem legal, né? Que fala que a esquizofrenia, ela tem sintomas de primeira ordem. Aí eu vou ler o trechinho aqui, ó. Esses sintomas indicam alterações na relação eu-mundo. Quando o paciente percebe que algo vem de fora e contra sua vontade, ele vivencia a perda do controle de si, a invasão do mundo. Essa experiência psicótica expressa uma fusão com o mundo. Deu pra entender mais ou menos? Deu? Sim. É mais ou menos isso que acontece o tempo todo, né? Essa invasão do pai que chega assim e a pessoa que ele faz o bem pra ela, a irmã briga com ela, a mãe, né? Que a mãe eu acho que é a mais invasora, assim, não sei. Sim, a mãe, tipo, acho que todos os personagens, tipo, geralmente eles têm problema de terem seus espaços invadidos, né? E a mãe, ela é responsável por invadir o espaço das pessoas, de certa maneira. Tipo, ela tá dando o tempo todo pitaco na vida da alma, ela pede pra alma raspar o bigode, né, mano? Aí é foda. Sim, total. Mas eu acho engraçado também como a alma, mesmo nesse processo de agravamento de doença, ela acaba se doando demais para as pessoas também, né? Totalmente. É porque, tipo, vocês tocaram nessa questão do egoísmo, né, do namorado, mas acho que eu discordo um pouco, porque eu acho que naquele momento ela não tá sendo egoísta, né? Ela acabou de sofrer um traumatismo não, mas enfim, ela tem lá a perda da memória, né? Assim, se durante o processo, antes do acidente, ela já tava, né, meio com a cabeça cheia, né, e depois ainda, quando ela sai do coma, ela ainda tá tendo essas alucinações, né? E ainda assim ela tá sendo constantemente cobrada, né? Tipo, ela tem que pedir desculpa por não ter morrido, sabe? E eu acho isso meio pesado, assim, né? Sim. Eu separei uma fala da mãe dela aqui, nesse momento, que, tipo, a mãe dela, quando vê que ela não morreu, ela não fala, porra, você não morreu. Ou sabe como tipo, você morrer, ela pega e fala, sabe que sua morte teria significado pra mim e pra sua irmã? Então. Exatamente. Ela tá sempre impondo alguma coisa, né? Tá sempre uma visão dela sobre a filha, né? Sobre a família. Tanto é que a revelação do que aconteceu no final começa por uma invasão da mãe, né? A gente começa a descobrir isso por uma ação, uma cena que a mãe tenta invadir um espaço, né? Então sempre tem isso, né? Tem essa marca. Mas o negócio do egoísmo, eu acho que nesse caso, o egoísmo que se fala é mais o egoísmo do namorado de esconder do que dela, na verdade, né? Quer dizer, sim. Sim. Tipo assim, quando ela termina com ele da primeira vez, ela tá pensando... Tipo, primeiro a gente acha que ela tá sendo egoísta porque ela tá pensando nela, mas aí a gente descobre, né, que ela se vê como uma pessoa ferrada e ela, na verdade, quer o bem dele. Só que aí, depois disso, ele age de uma maneira egoísta e bem desonesta, né, com ela, no caso. Eu achei ela bem egoísta, assim, durante
episódios é com a irmã dela. Com a irmã dela, ela sempre foi muito egoísta. Então, eu não sei essa relação dela com a irmã, porque é um pouco, tipo, ela agia desse jeito com a irmã porque ela sempre sentia que ela perdia o espaço, sabe? Tanto o espaço familiar quanto dos objetos mesmo. Tem aquela cena quando elas são crianças que ela tá com meia e a irmã dela quer a meia, só que a irmã dela não quer meia, ela quer as meias dela, sabe? E ao mesmo tempo a irmã vive uma negação constante, né? No final ela foi bem compreensível, né, de estar lá na caverna e tal, mas eu digo assim, egoísta em relação ao namorado, sabe, o noivo. Tipo, por mais que ele não fosse a pessoa que ela queria, ela não poderia estar fazendo aquelas coisas pra ela terminar de maneira forçada, sabe? Querendo forçar a pessoa a achar o que é melhor pra ela, entendeu? Com certeza. Eu acho que ela deveria respeitar o desejo da irmã, mas acho que a irmã também, ela sujeita essa coisa de não aceitar ajuda. Ela também tem problemas psicológicos graves. Eu acho que ela tá em negação constante sobre isso, tentando construir uma vida perfeita, né? Então, o namorado perfeito, a vida perfeita, o trabalho perfeito. Então ela racionaliza os trabalhos dela pelos problemas dela, tipo de trabalho. Os problemas dela de uma forma, eu acho, diferente, mas muito similar que a alma, né? É engraçado isso, né? É que eu vejo que pode ser, tipo, uma possibilidade dela construir algo novo daquilo que ela foi, tipo, determinada. Tipo, você é uma pessoa ruim, uma família ruim, que nem a alma diz pra ela. E aí ela tenta construir uma coisa nova. Mas também pode ser uma fuga, sim, daquilo que ela vive, né? Tipo, quero uma coisa diferente daquilo que eu sou. Mas também pode ser o outro, sabe? Eu vejo, assim, desses 2 pontos de vista, assim. Então, e já partindo pros 2 episódios finais, né, que é o fim da série, mas a irmã dela literalmente fala isso, ela fala que, tipo, é isso que o Diego colocou, eu tava tratando como se fosse uma fuga, eu achei que se eu arrumasse uma família e uma vida tranquila, minha vida passaria a ser tranquila, mas a irmã dela também tá insatisfeita, ela tá tentando jogar no relacionamento dela uma vida perfeita, tanto que, não sei se vocês lembram, mas no episódio do casamento, ou é no penúltimo, ou é no último mesmo, enfim, em um dos 2, a irmã dela fala pra Alma que traiu o noivo com o barman, e como a Alma já sabia, ela, tá, beleza. Só que ela fala, e eu traí de novo ele semana passada. É uma puta merda, cara. Sim, exatamente. Não, assim, na minha opinião, já é um relacionamento fadado ao fracasso, sabe? Assim, não tinha... Eu já vi assim, eu achava... Porque eu acho que ela já tava indo isso com uma forma de escapar dessa coisa que a Alma tem de negativa já falei só, a gente assim, a gente não vai mudar, e ela tava tentando melhorar, só que ela não tava indo por um caminho natural de deixar as coisas acontecer, ela tava se forçando a ter um ideal de vida que ela achava que ia ser diferente, só que esse ideal se revelou totalmente falso, né? Porque, enfim, ela foi namorado, o casamento não é o que ela esperava, o cara não é o que ela esperava, e acaba não dando certo, porque ao invés de construir algo, ela constrói a ideia de algo que quer alcançar essa ideia, ela não quer construir esse algo, né? Mais uma coisa de idealizar uma ideia do que sentir um sentimento ou construir algo em cima de um sentimento. Né? Idealizar o que esse sentimento vai te trazer, negar algo. E eu só acho que ela é muito para mostrar que quando você quer atingir algo, só para ir contra algo, ao invés de você construir alguma coisa, você também está meio que negando um problema muito. Assim, eu acho que a irmã dela é muito sobre isso. Já tem até um paralelo com ela, né? Com a visão que ela tem do pai. Acho que é um paralelo muito interessante. Tem uma cena que eu acho que sintetiza bem isso, né? Que é da pessoa estar priorizando como ela está sentindo. Que a Alma pede a aliança da irmã, aí ela pega e coloca, ela dá uma arrepiadinha assim no corpo. Nossa, agora eu entendi. Eu tô usando isso e tô me sentindo 100 vezes melhor do que as outras pessoas. Agora eu entendi por que você tá agindo dessa maneira. Exato. Tá, e aí a gente chega nos 2 episódios finais, né? Que é a gente até comentou bastante, mas que é o baile e a conclusão da série, né? E aí, o que vocês acharam do final? Eu acho que eu falaria que é uma patologia. Porque
ela apresenta muitos sintomas, né? E como a gente já falou, vê pelo olhar do outro, né? O que aquele outro estava vendo além da mente dela. E uma vez eu acho que eu conversei com o David, né? Que ele acho que falou que a série já mostrou tudo que ela tinha que mostrar, né? Pra ter uma segunda temporada. E agora ele falou que vai ter a segunda temporada. Eu fico pensando, né? Tipo, o que mais vai ser colocado ali? Porque, assim, eu adoraria se fechasse assim, sabe? Porque, pra mim, eu acho que ficou muito interessante. Assim, eles conseguiram abordar a doença, né? Conseguiram criar uma coisa muito interessante nesses 8 episódios. E eu acho que não precisaria de mais se fosse para explicar esses pontos que ficarem abertos, né? Mas pensando, assim, nesse lado de, tipo... assim, é uma teoria que eu tenho, não tô dizendo que vai ser assim. Mas, tipo... Se nessa primeira instância eles mostraram o processo da doença, né? Eu imagino que talvez numa próxima temporada eles possam trabalhar o processo de terapia, né? Sei lá, o processo de cura assim, entre aspas, da doença. Se for nesse tipo de abordagem, talvez seja interessante. É verdade, eu acho que é isso, né? Eu fico pensando que... Será que eles fizeram exatamente esse, tipo... No sentido ficção, porque a esquizofrenia é realmente isso, é uma coisa tão, assim, fora do que a gente imagina, que parece uma ficção pra gente, né? Não é uma coisa assim como... E assim, eu acho que teve todo um planejamento para ter esse desfecho, e eu acho que sobrou muito material. Eles pensaram assim, muita coisa que eles queriam ter apresentado aqui, mas eles deixaram para, se caso tivesse uma segunda temporada, explorar mais, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que da forma que encerrou de uma maneira muito legal, assim. Tanto que a cena com a irmã dela ali, né, vendo as estrelas e tal, acho que é um momento tão bonito, assim, que meio que deixa escancarado, assim, qual era o objetivo dessa primeira temporada, né? Não, com certeza. Eu acho mais legal desse final é que ele deixa escancarado, mas sem ser algo fechado e decisivo sobre nada, né? Eu acho isso muito legal. Ela não fecha uma interpretação, ela deixa a interpretação super aberta mesmo, pra gente pensar o que está acontecendo ali, sabe? Isso eu acho legal, né? Ela leva a gente ali pra meio que... Ela reúne tudo nesse final pra meio que deixar, ó, você pode ser qualquer coisa. Isso eu acho muito maneiro que ele faz no final. Eu gosto muito, assim. Eu gosto muito. O final fala muito disso, assim. Ela te puxa pra todos os lados, né? Nem a gente tava falando mais cedo, se era uma coisa mais literal, se é uma coisa mais introspectiva, né? Eu pensei agora que se tivesse a segunda temporada e for uma esquizofrenia, ia ser legal também, tipo, como a pessoa, além do tratamento medicamentoso, como é que as pessoas acolheriam, sabendo que ela é esquizofrênica, né? Tipo, como lidar. Sim. Não, seria ótimo, seria muito bom. Não, uma coisa que eu gosto do final é que o final ele já consolida essa ideia de construção e idealização e realidade, né? Porque o pai dela, você tem uma ideia do pai dela e depois você descobre todo o lance do que ele matou uma pessoa e ele se suicidou, né? Assim, ele cometeu um assassinato e se matou junto, né? Então a resposta para tudo é a resposta mais dolorosa possível, né? Assim, então a resposta para aquela memória, para aquele amor, para aquele amor do passado que ela tem pelo pai, aquela imagem que ela tem dele, é uma resposta muito de dor, né? Uma resposta muito cruel, que condiz com a realidade muito da vida, sabe? De até onde aquele homem foi, sabe? E é uma resposta totalmente mundana, assim, parece que estava pensando numa grande conspiração, numa coisa toda fantasiosa, tal, no assassinato do pai. Na realidade, ela percebe o pai como um ser humano falho, e a situação toda se desenha como uma coisa que acontece direto na realidade, né? Então eu gosto muito disso, dessa solução que a série encontra para os conflitos dela no final. Eu acho muito boa. Isso que você falou é bem legal, porque eu indiquei essa série pra uma pessoa e ela pegou e me falou, eu me identifiquei muito, porque eu acho que meu pai, ele está sofrendo maus tratos e ele morreu. E aí e aí a pessoa falou que ficou investigando, tipo, ficou com ideias de será que aconteceu isso, será que aconteceu aquilo?
ficou buscando, tipo, tendo esse pensamento de investigação, de será que aconteceu isso, será que aconteceu aquilo, sabe? Porque ela viveu um trauma e ficou buscando respostas, às vezes, fantasiosas para a morte da pessoa. Quando na realidade, às vezes, é a coisa mais simples e dolorosa de todas, né? Assim, é uma coisa... O banal é muito cruel, né? Eu acho que a série mostra isso, né? Sim, sim. Esse negócio do pai dela é bem isso mesmo. Tem uma... Inclusive tem uma... Não sei se já chega... Alguém aqui já viu o Doctor Who? Não. Já. É que na 8ª temporada acontece isso do namorado de uma personagem morrer e ela ficar... Ela não conseguia aceitar que ele morreu. Ela fala, não, ele pode ter morrido. Por quê? Porque ele morreu atravessando a rua, cara. Foi banal, não teve nada. Não é possível que a pessoa tenha morrido assim, né? Eu também gosto bastante da conclusão da série. Eu acho que aquilo que eu falei mais cedo sobre os personagens não respeitarem o espaço dos outros e serem impositivos, eu acho que isso se resolve, ainda mais, tipo, isso se resolve no relacionamento principal, né, que é dela com a irmã, querendo ou não, que são os personagens com maior foco. Ainda mais na cena final, porque você tem o irmão e a mãe pressionando, tipo, tentando levar ela à força para o hospital psiquiátrico, e aí chega a irmã, simplesmente senta e conversa com ela. E é legal que tem esse negócio da pessoa se dedicar a outra, né? A irmã dela comenta que ela acabou de casar, mas já terminou com o cara, porque ela sentiu que ela estava conectada com ele a um ponto em que ele perdoaria qualquer coisa que ela contasse. Aí ela contou que traiu ele 2 vezes e aí eles já estavam com papéis do divórcio assinado. Não, e a própria insistência do namorado também, né? Tem uma cena que ele descobre uma informação sobre o pai, mas ele não revela diretamente pra ela, né? Com certeza. Mas ele ainda continua no jogo dela, né? De não, tudo bem, viagem no tempo, tal, não sei o quê, porque ele tá respeitando, ele tá entendendo que ele precisa fingir, né, que tá tentando ali entrar nessa jogada dela pra tentar arrumar uma forma de ajudar ela no tratamento, né? Aquela cena que ele tenta dar um medicamento pra ela e ela fica muito brava, né? Que é no último episódio mesmo. Que é o momento que ele não consegue mais disfarçar, né? E aí ele dá aquele esporro pra ela, mas enfim, todo mundo o tempo todo tentando... Entende que ela tá mal, mas tentando sempre estar ali do lado dela. Eu gosto muito que, tipo, os primeiros minutos mesmo deixa claro que a Alma tem essa preocupação psicológica dela, né? Quando ela chega de noite bêbada, ela fica sarrando o namorado dela enquanto tá dormindo, e aí ele vai brincando com ela, aí tem uma hora que ele fala, mas você é louca, e aí ela se estressa quando ele usa a palavra louca, e tipo, ela confia nele porque ele acredita nela, só que aí chega no final, ele, você quer saber o que eu acho? Eu acho que você é louca, que você tá fazendo merda aí, que você devia estar tomando seu remédio, e ela, puta cara... Mas aí a gente vê também como é difícil, né, pra pessoa que tá do lado da pessoa com patologia, né, de conviver com aquela pessoa. Vai mostrando como ele vai mudando, né? Nossa, perfeito. Eu comentar isso, que eu acho legal da série, que o namorado, eu acho um personagem muito bom, porque ele nunca é coisa do namorado perfeito, nunca é coisa do namorado filho da puta, sabe? Ele é só um cara. Conseguir achar um meio termo, meio termo, assim, ele não cai num clichê arquétipo, sabe? Não sei, eu acho, tipo, ou o cara é o puta bailixo, ou o cara é o namorado santo perfeito, sabe? Não é. Isso eu acho muito legal da série, assim. Eu gosto de como, quando é retratado o primeiro encontro dele com a Alma, que, tipo assim, eles se dão bem porque eles são falhos, assim, porque, tipo, ele fala, eu geralmente eu daria esses pães pra um abrigo, mas eu não achei nenhum abrigo que daria. Ela, nossa, mas você deveria fazer isso, porque tem gente morrendo de fome. Aí ele, então, e se eu fosse pro abrigo que você conhece? Ela, então, é que os que eu conheço não estão abertos agora, então vamos no seu. E ele, cara, então, é que digamos que eu conheço também, não vai estar funcionando nesse horário. Ela, meu Deus, você é muito cara de pau, cara. E ele, você não. Essa cena é uma das cenas mais fofas, assim, que tem na série inteira. É muito bonitinho. Não, eles realmente combinam muito, né? Você percebe pelas cenas dele, né? Dos dois juntos, né? Ele tem muita ele tem uma carinha de cachorro também, que você fica com dó do cara, né? Ele parece um cachorrinho, assim. Só pra mim não esquecer, a gente falou muito dessa parte mais psicológica, né, mais filosófica, mais das metáforas e tal, mas eu queria, uma coisa que eu não peguei muito, assim, queria saber se vocês pegaram, é mais esse lance das tradições, dos indígenas, se foi só um fio condutor para ligar com o lance das pesquisas do pai, ou se vocês encontraram algum significado a mais. Então, eu faço que o significado que eu encontrei mais foi de comentário social mesmo.
que eu acho que a série se dispõe a fazer, né? Sobre essa questão cultural, sabe? De como isso é visto, como está dentro da vida das pessoas, sabe? E às vezes é deixado de lado, sabe? E como isso nem é olhado, sabe? Então acho que toda a questão da normalização que se faz disso, sabe? Dessa cultura. E tem toda a questão da mãe, né? A mãe menciona muito, né? Que não é pra falar em voz alta, que eles são de índios, né? E o pai, por outro lado, o pai é fascinado por essa cultura, mas o pai tem uma coisa possessiva com essa cultura, por exemplo, né? Uma coisa quase com uma falta ajuda, né? Um colonialismo inverso, né? O que o pai tem, na verdade, né? É que a cultura, então acho que vai muito nesse comida social pra mim. Eu levei mais pelo lado por abordar essa coisa ancestral e no sentido dela passar a se conhecer também, né? Porque tem muito disso no fim, acho que é um pouco dessa série, é tipo ela reconhecendo ela mesma e como ela é uma pessoa de descendência indígena, a série acaba abordando isso, sabe? Tanto que tipo assim, o olhar lúdico, quando ele é colocado dentro da perspectiva indígena, ele soa de uma maneira um pouco mais naturalista e menos uma coisa condenativa da doença, sabe? Sim. Eu ia falar isso, que eu pensei como eles não respeitam as culturas e as tradições de outros lugares, né? Tipo, para aquela tribo é uma coisa assim, de você estar vendo seus ancestrais, de estar tendo contato com o eu mais profundo, como a sociedade vê aquilo como uma coisa assim, né, uma doença, não respeita aquilo que aquele grupo... Nossa. Eu acho que acentua bastante isso. Desse contraste da série entre o choque de visões, sabe? Você tem a visão tradicionalista. Tem até uma frase do pai, né? Sim. Uma frase do pai que ele fala, pra cultura das pessoas comuns, assim, como, ai, nossa, comum parece, nossa, peraí, deixa eu colocar direito pra não parecer, meu Deus do céu, que terrível, pera. Isso é porque ele nem falou, hein? Assim, peraí, ele fala, tipo, a sociedade moderna, né? Como eles falam, eles veem essas habilidades que ele fala pra alma, né? Tipo, entre aspas, é vista como um tabu e pra cultura indígena é um dom dos xamãs, né? Sim, a gente tem que, né, ver o olhar do outro, né? Como ele cresceu, ele acredita. E não ficar só vendo da nossa forma, né? Da nossa maneira. E descrevendo, né? Como é que é. Esqueci a palavra, né? Mas quando você determina uma coisa é assim e outra coisa é assim. Não tem de outro jeito. Caga a regra. Não, mas só me corrigindo, porque eu falei da questão da sociedade, entre aspas, normal, mas, putz, para não soar num tom preconceituoso, pelo amor de Deus. Era só pra simplificar a frase do pai dela. Perfeito. Não, eu ia falar que existem, né, alguns tipos de esquizofrenia, né, e que se fosse ver por uma delas, eu acho que ela se encaixaria em um tipo que ela tem comportamentos irresponsáveis, ideias delirantes e alucinâncias, né, que o pai aparece e desaparece. Existe o maneirismo, que eu fiquei pensando que é aquele movimento que ela ficou dançando, né, um dia inteiro lá. E aí ela tem um afeto, né, meio superficial ou inapropriado, né? Não quer ter relação com o namorado dela, ou coisas são indiferentes pra ela. Enfim. Esse momento da dança, é uma interpretação que eu tive, não sei se vocês vão concordar, mas vocês não acham que tinha sido meio que um processo de terapia que pra ela tava funcionando até certo ponto? Sim. Mas aí num dado momento ela não conseguiu mais se controlar? Porque na hora que ela tá dançando, o pai dela desaparece na festa, né? Então eu imagino que foi um momento que ela conseguiu extravasar, tipo, conseguiu tirar isso da cabeça, né? Só que chegou num ponto que ela não conseguiu mais, e aí é quando acontece aquele acidente do espelho, né? O negócio da alma, ele não sei se essa é a palavra correta, mas ele é dissociativo, né? Tipo, ele tira essa interação social que ela tem com as outras pessoas. E quando a menina da dança explica para ela o que é a dança tem esse efeito oposto, porque a dança é o que nos conecta. Exato.
E ela passa por um momento extremo de conexão, e aí depois, quando a dança não vai mais, ela se choca contra o espelho, ela se joga de novo no negócio do problema. E isso vocês também conseguem ver um paralelo com o lance lá do Jack Jack, né? O jogo lá. Eu ia falar que é o Black Jack reverso. É verdade. Porque, tipo, o pai dela fala pra ela que o Black Jack é pra ancorar ela no chão, né? Só que o tempo todo, quando ela usa o Black Jack, ela acaba limitando as relações que ela tá tendo. Então, suas considerações finais, eu vou começar pela ordem que está aparecendo aqui no Discord para mim. Considerações finais, o que achou da série. E eu vou pedir para que cada um dê uma nota, assim, tá? 0 a 5. Se alguém der menos de 5, já sabe. Não, assim. Vínculos serão perdidos. Exposed na internet. É de 4,5 a 5 a média, por favor, tá? Então, pode começar você, Diego. Eu? Caramba. Cara, então, eu gostei muito da série, assim, eu acho que ela foi me surpreendendo, justamente por ela conseguir adentrar essas várias possibilidades narrativas, conseguir somar isso junto com o visual da série, que é um negócio hipnotizante, assim, uma série visualmente lindíssima, assim, você vê aquele estilo de animação, você fica totalmente fascinado com isso, fascinado com como isso se movimenta junto com aqueles personagens, sabe? Que eu acho incrível, sabe? Que eu acho muito bom e como isso se movimenta junto com as emoções e com as relações dele, sabe? E são muito bem trabalhadas, sabe? Todas essas questões existencialistas, filosóficas, psicológicas do personagem acabam sendo muito bem trabalhadas nesses temas que a série fala, assim, e eu acho que é realmente uma série muito boa, uma série curta, né? Rápida de se ver, assim, curtinha, rápida, episódios rápidos, assim, e que realmente pega esses conceitos psicológicos, dramáticos, e soma isso com gênero, de ficção científica, com mistério, uma desconstrução, que eu acho muito interessante, assim. Talvez o Rogério me odeie por isso, mas eu vou dar um 4 pra série. Porque eu acho uma série muito boa, assim, Mas não é uma série que me deixou, assim... Eu não acabei ela falando, nossa... Tô muito... Só que mudou minha vida, sabe assim? Eu acho que pra mim, isso é particular, lógico, assim, 4,5, 5 pra cima, pra mim, são coisas meio assim, sabe? Que impactam no sentido muito amplo. Assim. Mas é uma ótima série, eu gostei muito, assim, gostei demais de ver. Foi ótimo ver, assim, ela é muito bem feita, assim, os atores eu acho ótimos, assim. A Rosa, o Bob Odenkirk, eu acho ele um gênio também, assim. Então foi uma série muito gostosa de se ver, ao mesmo tempo que é uma série muito profunda e pesada e consegue falar dos temas dela de uma forma muito apropriada, sabe? Sempre acertando neles. Assim. Então eu acho que é um 4, mas é um 4 muito forte, assim. Então é uma série ótima. Assim. Aí, Karine, considerações finais e sua nota pra série? Bom, eu achei a série o máximo. Eu até indiquei, compartilhei na página e coloquei, né, ficção ou psicopatologia. E eu acho que envolveu bastante esse assunto. E eu achei o máximo, achei esse efeito muito legal. Nunca tinha visto com esse efeito. E eu acho que fez todo sentido com a série e com o que ela estava passando. E eu daria uma nota, acho que 4,5, porque vai ter continuação. Acho que não precisava. A não ser que seja muito boa. E é mais ou menos isso. Super indico. Muito boa, muito bonita, bem elaborada, bem feitinha. Acho que não ficou faltando coisas assim, lacunas assim, que precisassem ser trabalhadas. E é isso. Isso, agora é você, Rogério. Então, eu acho que, juntando já os comentários tanto do David quanto da Karine, né? Como eu não tinha um conhecimento, como eu não assisti BoJack, né? Pra mim, eu não tinha, assim, nenhuma expectativa sobre como ia ser a linha narrativa, né? Até porque eu não conhecia o trabalho antecessor dos autores, né?
E foi muito interessante, assim, porque logo de cara já me chamou a atenção por ser em rotoscopia, né? Porque o meu TCC do CAV, né? O CAV, no curso de animação, foi em rotoscopia, né? Então logo de cara já criei uma conexão, assim, com a série. Eu queria ver muito por conta desse aspecto técnico, né? Porque, nossa, eles fizeram toda uma mistureba mesmo de conceitos, né? Porque os personagens são em rotoscopia, mas os cenários eles misturam pintura a óleo com maquete em CGI, né? Então, assim, em termos de experimentação, né? Em termos de storytelling, eu acho um material muito rico, assim, né? Inclusive, eu sinto até que ele poderia ser mais comentado, né? Eu não sei se por estar na Amazon, não sei se a Amazon tem o mesmo apelo que a Netflix, né? Mas eu acho que, assim, dessas produções voltadas para o público adulto, né, ele foge muito de várias convenções, né, dessas produções norte-americanas, né, e além de ter esse retrato super bonito da doença, né, de representar de uma forma tão sensível, né, sem cair em estereótipo e tal, eu acho ela muito rica narrativamente e tematicamente também, né. E, sei lá, agora falando mais uma questão pessoal, né, foi uma série que me pegou bastante porque eu vi num período que eu tava morando fora de São Paulo, né, eu tava, enfim, e aí eu tava um pouco nessa vibe um pouco reflexiva, né, então a série meio que conversou muito comigo também, assim, até mesmo por causa dessas relações de mãe e filho, né, enfim, teve muita coisa ali que eu me identifiquei também, então, sei lá, eu acho que, assim, claro, eu não assisti a tudo e todas as produções de animação de séries, né, que saíram nos últimos anos. Mas eu acho que Andoni é uma das séries mais importantes, assim, desse período, né, sei lá, pegar se eu fazer um panorama desses últimos 10 anos, né. Eu daria uma nota 5, mas, assim, eu reconheço que parte disso... Assim, se fosse antes, eu até reconsideraria não dar o 5, né, mas como já foi a terceira vez que eu assisti, meio que reforçou muito que... a minha primeira experiência também, assim, né, de como foi um impacto positivo, né, e como é uma série que eu ainda quero ver muitas outras vezes, assim, pra ir pegando cada vez mais nuances, né. Cara, eu reforço aí tudo que falaram, eu acho a série excelente, principalmente em como ela consegue trabalhar visualmente os aspectos psicológicos. Tem um princípio que é pontuado pelo John Truby que é um ensaísta bem famoso de storytelling, no livro The Anatomy of Story, que o roteiro tem que colocar em primeiro lugar a construção de mundo para manifestar os aspectos psicológicos do personagem, sabe? Eu acho que o sucesso, tipo, o Andoni é bem sucedido justamente fazendo isso, mas não só isso. A gente comentou da narrativa e dos aspectos psicológicos da doença e de como isso se dá e tal. Mas, querendo ou não, os momentos que a série brilha também são muito as relações entre os personagens, sabe? É a alma simplesmente bebendo no bar, ou a carinha que ela faz quando o namorado dela fala que as pessoas gostam mais dele do que dela, ela revira os olhinhos, assim, sabe? E a risadinha que ela coloca, a Rosa Salazar consegue dar alma pra alma, sabe? Exatamente. É muito... Cara, é muito fofo demais, é ótimo. Eu acho que das coisas que eu vi do Prime Video, assim, o Andoni tá de 10-0, assim, 90% das outras produções. Ele e o Marvelous Miss Maisel são disparadas as melhores coisas. Eu até fico em dúvida, tipo, sobre a nota, eu até tava em dúvida se eu dava 5, 4,5, mas acho que eu vou ficar com 5 mesmo, porque, querendo ou não, quando eu penso em outra série de animação que é queridinha da vida, assim, que é o BoJack eu não acho que a primeira temporada dele tenha esse apelo tão forte quanto a primeira de Andoni, e que ela seja tão melhor resolvida. Eu acho que o Andoni ele tem um olhar mais sensível, assim, logo de começo, uma coisa que o BoJack vai desenvolvendo com o tempo, até porque, querendo ou não, foi uma coisa que os roteiristas aprenderam a fazer melhor, né? Aprenderam em BoJack e passaram isso pra Andoni. Aprenderam a achar os pontos fortes muito deles, né, assim, de perceber o ponto forte dele e investir nisso, eu acho. Sim. Eu gosto de tudo da série, eu gosto do humor da série, é um humor que, tipo, eu não quero ser arrogante e falar que é um humor elevado, mas é um humor que ele não precisa atacar ninguém, ele tá o tempo todo reconhecendo problemas sociais. Tem aquela piada que é recorrente na série, que é, como assim você não, tipo, a pessoa tá investigando assassinato e ela, se a mulher morreu, é lógico que foi o namorado, é sempre o namorado. E aí tem essa piada com a Alma falando,
É muito engraçado. Aí depois eles revisitam com a Alma falando, e o namorado da Alma falou, cara, tá na cara que é o namorado que mata as mulheres. E aí ela fala, nossa, é tão estranho você tá me dizendo isso. Relaxa, amor, eu nunca vou te matar. Cara, é divertido a série, ela é brilhante, assim. Eu também dou um 5. Agora eu queria só que os nossos convidados reforçassem onde eles encontram o trabalho de vocês e dar um tchauzinho, que aí depois de só semana que vem. E sintam-se convidados para mais programas também, pelo amor, por favor. Não, mas esses já são de casa, já uma visita só pra mim, depois de abrir a geladeira. Quero muito. Então aí pra abrir caminho. Então aí, só me convidar que estamos juntos. Então, gente, vocês podem me achar no canal. Eu tenho um canal no YouTube, assim como o Rogério aí, que virou youtuber também. Chama Ficinema o canal, e tem um blog também que chama Ficinema. Eu tô sempre no Twitter, falando coisas de cinema e besteira e tal. Nossa, no Twitter você vai encontrar as melhores threads de recomendações no perfil do Diego, eu garanto. Imagina, cara, mas muito obrigado, sério, muito obrigado, valeu. @DiegoCoga2 no Instagram também, @DiegoCoga2 e enfim, gente, tô sempre aí. E eu agradeço muito o convite, de verdade, fiquei muito feliz de gravar com vocês, foi muito legal, assim, a oportunidade de ver a série, de falar com vocês todos, foi muito bacana, assim, e estamos aí sempre que quiserem, é só chamar, de verdade. Carinha? Vocês podem me achar Psicologia Espiral no Instagram. Eu tenho o YouTube também, mas ainda não tem vídeo. Acho que vou lançar o primeiro essa semana. Vai ser sobre pixologia também? Vai ser psicologia e arte, né? Vai ser uma extensão do Instagram, dos posts, desenho. Bacana. Que legal. Que massa. Manda pra gente assim que tiver algum já. Mando sim. É porque eu só montei, né, pra não perder o nome assim, mas assim que eu tiver conteúdo eu vou compartilhar sim. E não se preocupa, quando esse podcast for lançado já vai ter muitos vídeos no canal, provavelmente. Tá bom. E é isso, eu queria agradecer, foi legal o convite, foi legal participar, foi muito legal assistir a série também, comentar sobre ela. E se precisar de novo é só chamar. Gostei muito. Com certeza. Também sinta vontade para se convidar também. Se a gente for falar de algum desenho que te interesse, eu não sei como é que é a sua relação com a animação em geral. Eu sei que anime você curte bastante. Sim. Tá bom, quando você for, você me avisa e eu falo sim. Nossa, melhor ainda. Quem sabe um dia no podcast de Evangelion, aproveitar aqui, né? Eu tô maratonando Evangelion. Caraca, aí já dá pra gravar agora, inclusive, então.